Na noite de 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, quando o relógio chegou à meia-noite e quando as pessoas brindaram com os copos de champanhe, esta foi a frase que repetidamente muitos certamente disseram. Ano novo, vida nova. Mas será que 2026 vai mesmo ser um ano diferente? Há quem esteja bastante confiante para este novo ano que se avizinha. Muitos dizem que vai ser melhor que 2025, depois há outros que dizem que vai ser mais do mesmo. As pessoas sentem o desejo de que a vida fique mais estável, mais leve e, sobretudo, mais justa no que diz respeito ao custo de vida. Vamos agora olhar para os números e o que dizem os dados. O que podem os portugueses esperar deste novo ano? Preço da eletricidade sobe 1% no mercado regulado em 2026. Já neste mês de janeiro, as faturas das famílias que estão no mercado regulado vão subir entre 18 a 28 cêntimos, confirmou a entidade reguladora dos serviços energéticos. Empresas como a Mel, a Vodafone e a NOS confirmam aumento de preços em alguns serviços este ano. Pão e pastelaria com um ligeiro aumento de preço em 2026. De acordo com a Associação do Comércio, da Indústria de Panificação, Pastelaria e similares, isto deve-se aos impactos das revisões laborais e das subidas dos preços dos ovos, frutos secos e do cartão. Os dados da DECO, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, revelam que a 1 de janeiro do ano passado, meia dúzia de ovos custava 1,61 euros, sendo que a 19 de novembro a mesma caixa já custava 2,12 euros, verificando-se assim um agravamento de 31,68%. E não ficamos por aqui. Portugueses vão pagar muito mais pela carne e pelo peixe. Segundo uma notícia divulgada pelo Jornal Expresso, o que explica esta subida é a falta de animais e o aumento do consumo, sendo que também a seca e as doenças ditaram a redução do rebanho, o que tem levado a um aumento das importações. Combustíveis vão subir também em 2026. As principais razões para esta subida são o fim da isenção do imposto sobre os produtos petrolíferos, sobre os biocombustíveis e o aumento da taxa de carbono, lê-se no artigo publicado pela SIC Notícias. Inflação de 2,8% e rendas sobem 2,24% neste novo ano em Portugal. Isto quer dizer que, de acordo com a DECO Proteste, que, por exemplo, uma renda de 1.000 euros em 2025 poderá aumentar 22,40 euros já a partir deste mês. Pois bem, o ano mudou, mas parece que tudo continua a subir e os portugueses terão muitos desafios pela frente. Será que estamos todos preparados para enfrentar este ano? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, com mais um debate público, mais um tema e que para muitos, na verdade, é pertinente, pois a mudança de calendário, de 2025 para 2026 não passou do papel, porque as mesmas manias, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, alguns carregando os mesmos pensamentos. Neste ano de 2026, estamos no 6º dia do ano e hoje comemora-se o Dia de Reis. Vamos falar muito sobre esse assunto, vamos falar sobre essa virada de ano, as felicitações que as pessoas receberam, Feliz Ano Novo, Ano Novo, Vida Nova. Vamos falar muito sobre esse assunto no programa de hoje. Eu já quero abrir as linhas telefônicas para todos poderem participar. Já vai aparecer na sua televisão, no seu rodapé aí, quem está em casa, acompanhando também pela internet. Você pode agora mesmo participar conosco. Inclusive, nós temos uma enquete lá nos nossos stories da Unifé TV. Você pode também acessar agora e deixar já o seu comentário. Você pode interagir conosco sobre o tema de hoje. Vamos colocar então a primeira pergunta para quem está em casa. Dia de Reis, você conhece a origem desta data? Sim ou não? Temos uma segunda pergunta. Considera que o Dia de Reis
é apenas mais uma data, é uma data marcante ou um marco histórico apenas? Deixa aí a sua opinião. Temos uma terceira pergunta. Neste dia, você costuma comer bolo rei, cantar às janelas, abrir presentes? É um dia normal? Você vai deixar aí o seu comentário, o que mais lhe identifica nessas opções de resposta. E temos aí também uma caixinha aberta para você poder deixar o seu comentário. Com a chegada do ano novo, o que espera que mude na sua vida? Você pode então interagir conosco pelas nossas redes sociais da Unifé TV. Aqui nos estúdios, com muito prazer, nós recebemos a nutricionista, né, Ana Morgado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Mais uma vez juntos aqui para falar também de nutrição, de alimentação, porque no final do ano muitas pessoas com certeza extrapolaram, né? Nessa virada de ano, essas datas comemorativas. Queria que você já fizesse uma pequena introdução sobre esse assunto. Sim, é assim, é inevitável, tendo em conta que é efetivamente uma época festiva, não é? Eu diria que é o mês inteiro de dezembro, inclusivamente com o Natal, depois com todas as festividades pré-Natal, portanto os jantares, os almoços. É uma época que envolve muita comida, não é? Muitos doces típicos tradicionais. Há sempre um colega que traz um bombom, um colega que traz um bolinho, os avós que dão, para além do próprio dia em si, não é? Portanto, do 24 e do 25. E depois, todo o hábito, a tradição que nós temos de mesa cheia. Então isso inclui não só um tipo de alimentação específica desta data, que inclui muitos doces, mas também, talvez a nível de quantidade, mais do que aquilo que se calhar habitualmente comemos ao longo do ano. Portanto, inevitavelmente diria que sim, é uma época de excessos. Não diria que isso seja um problema, tendo em conta que o que mais importa realmente é o ano inteiro, mas para todos os efeitos convém que haja algum controlo, principalmente nas quantidades, diria que sim. Mesa farta, né? Mesa farta é sinônimo de festividade, alegria, comemoração. Haja vista que hoje, dia 6 de janeiro, é o Dia de Reis em Portugal e muitas famílias comemoram essa data, não apenas como uma data festiva, mas também uma data religiosa, e nós vamos falar também sobre esse assunto. Vamos agora, por videochamada, falar com o Miguel, que está conosco, é a doutora Ana Morgado. Quem é que está? Ana Morgado está aqui conosco no estúdio. Por favor, TP, o pessoal do TP, se puder ajudar aí, quem está conosco? Quem é o Miguel? É a Ana Rita? Quem é que está conosco? É o Miguel. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo. Olá, muito boa noite. Obrigado pelo convite e um bom ano para vocês. Para si também. Vem cá, e nesse início de ano, né? Hoje, por exemplo, essa data aí comemorativa, onde as pessoas ainda, né, abrem muitos presentes. Que tipo de presentes é que são inegociáveis no exercício, por exemplo, da psicologia, do coaching atualmente, né, da autoestima, da motivação das pessoas? Haja vista que nesses primeiros dias do ano a gente tem visto muitas pessoas frustradas, tristes, com o semblante caído. O presente mais importante e mais valioso de todos acaba por ser mesmo o estarmos presentes. Estarmos presentes com as pessoas que gostamos, o lembrarmos das pessoas que gostamos, o comunicarmos isso às pessoas, o valorizarmos isso nas pessoas. Isso acaba por ser o presente mais valioso que podemos dar agora no Natal e sempre, não é? O estarmos presente com os nossos filhos, com a nossa mulher, com as pessoas com quem trabalhamos, essa presença, esse contacto acaba por contar mais do que tudo o resto, porque mesmo que seja um presente físico muito interessante, passado 2, 3 dias acaba por perder um bocado o interesse. Não é tanto o presente físico, mas sim a atitude da pessoa se lembrar daquela pessoa e de estar em contacto com aquela pessoa. O ano novo realmente traz sempre esta energia da esperança, esta energia do recomeço. E é importante esta capacidade de recomeçar. É claro que muitas vezes estes recomeços acabam por cair por terra, a meio de janeiro ou no final de janeiro, mas é um treino interessante este recomeçar, porque o cair é certo,
O problema não é cair, o problema é a pessoa demorar muito tempo depois a recomeçar. Por isso, o recomeçar é sempre bom, não só no ano novo, mas depois a meio de janeiro, depois a meio de fevereiro, sempre que a pessoa cai, é importante ter essa energia de se voltar a centrar e perceber onde é que está, onde é que quer estar, qual é o caminho que tem que fazer para lá chegar e começar a trabalhar um passo por passo, conseguir criar alguns hábitos no sentido de ir se aproximando sempre daquilo que realmente quer viver e quer criar, não é? Porque isto de nós atingirmos coisas neste ano de 2026 tem menos a ver com a nossa motivação e mais a ver com os nossos hábitos, porque a motivação acaba por cair. Nós somos humanos, não é? Nós nunca subimos ao nível da nossa motivação, das nossas aspirações, mas caímos sempre ao nível dos nossos hábitos, dos hábitos que nós temos na nossa vida. Então aqui os hábitos são como tijolos da nossa identidade, não é? E é importante neste início do ano nós focalizarmos, nem que seja só num dos hábitos, que nós percebemos que, ok, este hábito vai realmente fazer a diferença na minha vida e sermos consistentes com esse hábito. É importante cada um de vocês pensar nas áreas da vossa vida, aquela que porventura é mais desafiante, e pensarem o que é que está nas minhas mãos para melhorar esta situação? O que é que eu poderia pôr na minha vida para conseguir alcançar cada vez mais isto que eu quero? O que é que eu me tenho que comprometer para mudar as coisas da minha vida? E esse compromisso é fundamental. Sem esse compromisso, por muito que a pessoa tenha esperança e tenha motivação, as coisas acabam por cair. É um contrassenso, não é? Porque nós, para termos liberdade, temos que ter essa disciplina. Se não conseguirmos ter essa disciplina com os hábitos que queremos manter, acabamos por perder também a nossa liberdade. No sentido das prendas, acho que uma boa prenda é ajudar a pessoa a perceber o que é que realmente ela quer para si própria, o que é que ela quer para a sua vida. Fazer a pergunta de: se tudo fosse possível, como é que tu gostarias de estar no final deste ano de 2026? E fazendo essa pergunta, a pergunta seguinte é: ok, se queres atingir isso no final deste ano, que pessoa é que tu te tens que tornar ao longo do ano para seres a pessoa com a capacidade de atingir esse objetivo? O que é que tu tens que mudar em ti? Aqui nesta reportagem estavam a falar aqui dos aumentos dos preços e realmente isto impacta muitas famílias, mas se pomos a nossa energia em coisas que não estão no nosso controle, acaba por ser energia desperdiçada, não é? Agora, se pusermos energia no que está nas nossas mãos, no que nós podemos mudar e alterar na nossa vida, aí o foco faz com que as coisas mudem um pouco. A mudança de vida não vem, todos nós sabemos, não vem apenas pela mudança do ano, a mudança de calendário, né? É muito mais do que isso, é disciplina, é metas, é essa autoestima, esse pensamento que a pessoa tem que ter em relação ao que quer alcançar. Daqui a pouquinho eu volto consigo, Dr. Miguel. Vamos cumprimentar também, falar com a Ana, que é economista, Ana Januário, é isso mesmo? Me dê imagens, por favor, assim que possível. Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Até que ponto, Ana, as crenças pessoais sobre dinheiro, por exemplo, podem influenciar o trabalho de um educador financeiro? Você é economista, educadora financeira, fala um pouquinho sobre isso. Muito alinhada com o Dr. Miguel, com aquilo que ele estava a falar. O problema de tudo é que nós somos humanos, não é? Se nós fôssemos robôs, seria muito fácil de todos nós alcançarmos a liberdade financeira, porque não tínhamos emoções. E às vezes o problema é mesmo esse, lidar com as nossas emoções, com o nosso inconsciente, com os traumas do passado, e tudo isso muda as nossas decisões financeiras. Tudo isso faz
com que eu dê valor a determinada despesa e que outra pessoa não dê esse valor. Tem muito a ver com toda a nossa bagagem emocional, tudo isso que trazemos do nosso passado. Agora lá está, a boa notícia é que tudo isso é moldável, tudo isso, quando nós, a partir do momento em que temos essa consciência, essa clarividência e que queremos efetivamente mudar e fazer diferente, isso também é um ponto essencial, tudo é possível. No meu trabalho como educadora financeira, eu pego, entre aspas, na mão dos meus mentorados, olhamos para os seus números, olhamos para os sonhos dessa pessoa, os seus objetivos financeiros, porque todos eles são diferentes, lá está, diferem de pessoa para pessoa, por isso é que se chamam finanças pessoais, porque diferem de pessoa para pessoa, e lá está, e percebemos onde é que a pessoa está, portanto, qual é o seu ponto de partida e onde é que a pessoa quer chegar, e basicamente eu vou acompanhando e dando a mão à pessoa para lá chegar. Nós acompanhamos aí na matéria possíveis aumentos, né, nesse ano de 2026 em muitos bens essenciais. E o que nós podemos tirar de lição, por exemplo, de 2025 em relação à literacia financeira? Você acredita que as pessoas elas tiveram uma passagem de ano com um poder de compra maior, menor? Muitas pessoas puderam realmente, você falou de emoções, né? São datas que, querendo ou não, a emoção está envolvida, né? A questão da família, a questão dos amigos, a questão de troca de presentes. Como é que você vê essa questão, essa viragem de 2025 para 2026? É assim, como em tudo na vida, vai depender de pessoa para pessoa, como eu estava a dizer. Há pessoas que gastaram mais, outras que gastaram menos. Outras que vão ganhar mais este ano vão ser aumentadas, promovidas, outras vão ganhar menos, faz parte. Estes aumentos fazem parte, todos os anos há, é a inflação, portanto são as leis do mercado e é precisamente aqui que entra a literacia financeira. Quanto mais compreendermos o que é que se passa à nossa volta, o que é que se passa na economia, o que é que se passa no mercado, mais fácil ou mais leve são as nossas decisões. Quando nós percebemos, lá está como o Dr. Miguel estava a dizer, aquilo que nós podemos controlar e aquilo que nós não podemos controlar, por exemplo, a inflação, por mais que eu queira, eu não consigo controlar, não é? Portanto, não vale a pena eu estar deprimida e a pensar que a renda da casa vai aumentar. Não, pensar em soluções, pensar em estratégias, o que é que eu posso controlar, qual é a solução que eu posso dar a este problema, o que é que está ao meu alcance, ok? Eu consigo reduzir despesas que não são essenciais ou consigo transformar despesas um bocadinho mais elevadas em despesas mais baixas, consigo ganhar mais dinheiro, consigo ter mais fontes de rendimento. O que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? E eu acho que é muito aí que as pessoas se devem focar e não tanto na parte negativa, porque lá está, a nossa energia, a nossa sociedade já é tão negativa, não precisamos de mais disso. A inflação vai aumentar, faz parte. Todos os anos acontece. Daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas, doutora Ana. Nós vamos agora às ruas saber a opinião de algumas pessoas sobre esse tema, essa questão, tanto de Ano Novo, Vida Nova, como muitos dizem, né? Como também essas datas comemorativas, como hoje, por exemplo, finalizando aí o Dia de Reis. Vamos então às ruas e já retornamos. O que é que vai priorizar mais neste novo calendário? Neste novo calendário? Bom, se calhar, como eu estou a enfrentar ou entrar à vida profissional, o que vou priorizar é construir um melhor currículo, fazer uma melhor carreira profissional e questões desse tipo, acho. Vôlei e família. Porquê? Bem, porque eu sem família não vivo também e sem vôlei também não. Portanto, acho que a escola, claro que é muito importante, mas pronto. O desporto e o amor de família é muito mais. É isso, para mim sim. E achas que as pessoas podem estar desmotivadas pela situação atual do país, ou seja, os baixos salários, a precariedade atual? Claro que sim, porque assim há pessoas que têm limites, que não podem ver a vida ao máximo por causa dos salários e essas coisas do país. Achas que isso também tira um bocadinho da esperança
que as pessoas têm para que 2026 seja um ano de sucesso? Claro que sim. Eu acho que já não vai ser o mesmo. Novas conquistas, novas prioridades, espero que sim. Mas estou com fé, estou mesmo já de fé. Mas acho que é assim, a vida tem altos e baixos, então nós temos que pôr em mente que aprendemos com esta lição de 2025 e 2026 será um ano de muitas conquistas. É só termos fé que tudo vai correr bem. O que é que vai priorizar mais neste novo calendário? Pá, a gente tenta sempre primeiro que nada a saúde, não é? Porque sem isso, mais nada. E depois, olha, é aproveitar a vida o melhor possível, desde que haja saúde, haja emprego, o resto há de se arranjar. Pronto. E acha que vai ser um ano de mais do mesmo ou realmente há espaço para escrever uma nova história? Para já acho que vai ser mais do mesmo. E se não for pior do que o mesmo, já não é mau. Porque a tendência tem sido sempre a piorar. Por isso, se ficar assim, já não é mau. E porquê? Porquê é que diz que vai ser um ano de mais do mesmo? Precisamente por isso que acho que há muita instabilidade. Acho que em termos políticos não se vê aquelas mudanças que a gente diga isto vai mudar a vida das pessoas para melhor. Não se vê. O que vemos é sempre tudo a piorar. Portanto, acho que no geral a vida das pessoas, do comum mortal, não vai melhorar. Para já não. Talvez daqui a mais uns anos. Agora para já não estou com boas perspectivas. Vou realizar alguns desejos que eu não consegui em 2025 e acho que eu vou dar mais de mim que é para conseguir realizar tudo o que eu não realizei no passado e espero que tudo corra bem, mas estou com fé. Esses objetivos vão ser mais amplos ou mais eficazes? Acho que mais eficaz, vai ser mais tranquilo. Eficazes. Acho que quando nós temos objetivos mais específicos, temos espaço para concretizá-los, mas também ao longo do tempo vamos conquistando outras coisas. A gente vê um contraste aí, né, em uma das entrevistadas que, doutora, está meio que sem esperança, né? Não há muitas esperanças na perspectiva dela em relação ao ano novo. E nós sabemos que quando se fala de ano novo, né, muitas pessoas falam de vida nova, mas muitas pessoas acreditam que a mudança de ano automaticamente vai mudar a vida em muitos aspectos. E a gente sabe que não é bem assim, né? A mudança, na verdade, precisa de alguns hábitos que precisam ser, como a entrevistada falou, melhorados, mudados, alternados. Uma das coisas que as pessoas de repente não levam em muita consideração é a questão da saúde, né? A questão da saúde que é necessária para um ano novo, uma vida melhor. E, por exemplo, a senhora como nutricionista, nesse período agora de início de ano, muitas pessoas procuram para tentar corrigir, né, a ansiedade que tiveram, as frustrações que tiveram, as alegrias que tiveram, né, no final de ano. Como é que é? Como é que funciona isso? Sim, o janeiro aqui na área da saúde, do fitness, é visto como o nosso mês, não é? O grande mês em que as pessoas retomam, voltam a preocupar-se. Já foi mais assim. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, nós profissionais de saúde e profissionais do desporto também temos feito um bom trabalho no sentido em que tentamos transmitir às pessoas que realmente é importante o ano inteiro. No entanto, eu acho que é uma conjugação de vários fatores, ou seja, o facto de virmos do período das festas, em que as pessoas, se calhar, desligaram um bocadinho desta priorização da saúde e da alimentação saudável, e que sabem que logo ao passar das festas têm que retomar automaticamente porque isso tem impacto na saúde. E depois tem a ver com esta viragem em que eu acho que há uma reorganização das ideias, já também é um momento também para fazer uma introspeção de como correu o ano 2025, o que é que fizeram, o que é que gostariam de ter feito, que impacto é que isso teve na saúde física, mental, e então talvez seja esta viragem, juntamente com este término das festas, que as pessoas é inevitável pensarem, ok, agora é o momento de recomeçar, e depois acho que passa muito também pelo nosso foco, pela disciplina, de pensar que, ok, agora tem que ser. E quando uma pessoa mete na cabeça que tem que ser, a verdade é que a mente acaba por comandar tudo o resto, não é? A motivação, o foco, a disciplina. Portanto, eu diria que sim, diria que é uma fase em que as pessoas voltam a preocupar-se. Cada vez mais aquilo que tem que acontecer é que não seja só neste momento e que não seja uma mera resolução de ano novo, mas que seja uma preocupação constante ao longo do ano. E também é para isso que nós estamos cá, para ajudar e guiar as pessoas neste sentido. Nessa viragem de ano, muitas pessoas elas trazem essa lembrança, não, tem que haver um recomeço, tem que voltar para
para os exercícios, para uma boa alimentação, mudanças de hábito. Nós vamos agora a uma matéria secundária que fala sobre Dia de Reis, que está terminando hoje. O dia 6 de janeiro marca o término das festividades em Portugal, mas em Espanha, você sabia que em Espanha milhares de famílias abrem os presentes? Abrem hoje. Um feriado de cariz religioso e cultural que culmina na fé, na tradição, no convívio familiar. Vamos assistir. Ano após ano, uma tradição que passa de mãe para filho e de avós para netos. No dia 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, que marca o encerramento oficial das festividades em Portugal. O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, marca o momento em que os reis magos do Oriente, Gaspar, Baltazar e Belchior, guiados por uma estrela, foram ao encontro de Jesus a Belém, onde lhe foi oferecido incenso, ouro e mirra. A celebração deste evento acontece um pouco por toda a Europa e em Espanha não é exceção. Em território espanhol, os mais tradicionais fazem troca de presentes neste dia e as crianças assistem a desfiles na noite de 5 de janeiro. Grande parte da tradição espanhola vem da América Latina, sendo que há países que fazem 2 trocas de presentes, uma no Natal e outra no Dia de Reis. O Dia de Reis, também conhecido como Dia da Epifania, é um dos grandes feriados celebrados em Barcelona, onde o destaque vai para a Cavalgada dos Reis, o grande desfile dos 3 reis na noite de 5 de janeiro. Já na Catalunha, o Dia da Epifania é celebrado de forma especial, onde se misturam elementos religiosos e culturais com um toque catalão. Você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais, Unifé TV, PT. Lá nos stories nós temos lá as enquetes, as perguntas para você participar, interagir conosco. Por falar em festa de reis, nós vamos agora falar com o Jonathan, ele que é historiador, hein? Nós tivemos em conversa com o Jonathan e ele vai falar um pouco sobre o Dia de Reis, uma festa religiosa que tem a sua origem na igreja primitiva, sobretudo na Igreja do Oriente. Uma celebração que conjugava o nascimento de Jesus Cristo e o seu batismo no Rio Jordão. Vamos entender um pouco mais. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito boa noite. Muito boa noite e obrigado pelo convite. Com relação às origens do Dia de Reis, como nós o chamamos hoje, essa é uma data do calendário cristão que marca a manifestação de Jesus aos gentios, como está escrito no Evangelho segundo Mateus. A origem dessa data remonta aos dias da igreja primitiva, sobretudo a igreja do Oriente. Por quê? Já no dia 6 de janeiro era marcada a Epifania, uma festa que não era necessariamente relacionada aos reis magos apenas, ou aos magos do Oriente, porque naquela altura eles ainda não eram identificados como reis, não era identificado que eram 3, não era se identificado sequer os nomes deles, porque nenhuma dessas informações consta dos evangelhos. Entretanto, havia-se essa celebração, que era um misto não só da celebração dessa manifestação do menino Jesus aos reis magos, ou aos magos do Oriente, mas também era uma celebração que conjugava tanto o nascimento de Jesus Cristo como o seu batismo no Rio Jordão e o seu primeiro milagre. Alguns testemunhos da época dão conta dessa celebração, como, por exemplo, o patriarca de Constantinopla, Gregório de Nazianzo, que se refere a essa data festiva, ao 6 de janeiro, como sendo a festa das luzes.
Há também o depoimento de uma peregrina do atual território de Espanha, conhecida como Egéria, se não me engano, que fala a respeito de festividades e solenidades muito importantes na região da Terra Santa, liturgias no Rio Jordão e etc. E há também o depoimento do filósofo cristão e teólogo Clemente de Alexandria, que fala a respeito de que as pessoas daquelas regiões já celebravam nessa altura o batismo de Jesus. Ao longo dos séculos e da Idade Média, você passa a ter mais a associação dessas figuras com a data do 6 de janeiro e não com toda essa profusão de outros significados que havia no momento da Igreja primitiva. É a partir desse momento, do século VI depois de Cristo e ao longo da Idade Média, que se começa a identificar esses magos como reis, cada um simbolizando um continente do mundo conhecido então, Europa, Ásia e África, simbolizando também uma fase da vida humana, juventude, maturidade e velhice, e cada um trazendo um presente. O ouro, simbolizando a realeza, a mirra, simbolizando o sofrimento e a humanidade de Jesus Cristo, o sofrimento pelo qual ele teria que passar, e o incenso, simbolizando a sua divindade. Nesse momento, estamos na Idade Média e é a partir da Idade Média também que começam a surgir algumas das tradições que existem ainda hoje. Em Portugal, as principais tradições fala-se do bolo de rei, que é o que se come, principalmente, e esse bolo também existe em Espanha com um outro nome, mas a tradição é basicamente a mesma. Existem algumas pequenas diferenças. Hoje em dia já se come o bolo de reis a partir da época natalícia, mas no começo era suposto comer-se ele nesse período, entre o dia 5 e o dia 6. Havia tradição de que quem encontrasse a fava dentro do bolo pagava o bolo no ano a seguir. E principalmente em Espanha, havia a tradição de que quem encontrasse a figura do rei, uma miniatura com o formato de um rei ou de uma coroa, aquilo era um brinde, significava que a pessoa teria boa sorte ao longo daquele ano. Essa é a principal tradição que Portugal e Espanha compartilham com relação ao Dia de Reis, mas há outras tradições também que já são bastante distintas em relação aos dois países. Em Portugal, uma das principais tradições é cantar-se as janeiras, que são cantigas tradicionais e acompanhadas às vezes por danças folclóricas e que são cantadas um pouco por todo o território. Mesmo em cidades como Lisboa ou no Porto, que são cidades maiores, onde algumas tradições se perderam com o tempo e com a globalização, por exemplo, ainda há algumas associações que passam por determinadas partes da cidade cantando as janeiras, mas na terrinha essa é onde essas tradições ainda se sentem com mais força, onde aldeões passam de casa em casa a cantar as janeiras. Em Espanha, o Dia de Reis é uma data mais espetacularizada, por assim dizer, uma vez que tem-se, por exemplo, a tradição das cabalgatas de Reis, que são desfiles com carros alegóricos, e você tem também a tradição das crianças colocarem comida e água do lado de fora de casa, junto com sapatos. A comida é destinada aos peregrinos, aos reis magos, passando por ali. E, tradicionalmente, deixava-se relva dentro dos sapatos das crianças, como um sinal de que os reis magos tinham passado por ali. Hoje em dia, essa tradição já tem se perdido um pouco e no lugar da relva tem se deixado doces, quando isso acontece.
Então, essa é a minha contribuição e fico com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Jonathan. Jonathan que esteve conosco aí explicando um pouco dessa questão religiosa, né? Me dê imagens, por favor, do Miguel Gonçalves, que é coach psicológico, que está conosco. Por exemplo, o Miguel, as pessoas nesse início de ano já devem definir objetivos mais exigentes, como nós mencionamos há pouco, em relação à saúde e também a outros objetivos, ou elas devem ser mais flexíveis e, de repente, a passos mais lentos? Fala um pouquinho sobre essa questão. Devem principalmente priorizar o que é mais importante, terem noção das coisas que realmente são mais importantes. Ainda há pouco estávamos a falar de saúde, não é? Um homem saudável tem 1000 desejos, um homem doente só tem um desejo, que é ficar saudável. E muitas vezes a pessoa descura muito esta parte da saúde, porque sente que é quase como se as pessoas sentissem que o corpo lhes tem que servir. E é um bocado ao contrário, nós temos que servir o nosso corpo. O nosso corpo tem que funcionar e para isso nós temos que o servir. E isso acaba por ser uma prioridade, não é? Outra prioridade que é importante é nós pensarmos bem, ou pensarmos o melhor possível. Porque em cada momento da nossa vida, e mesmo quando há problemas financeiros, como estavam a falar também no início do programa, nós temos sempre duas atitudes. Podemos melhorar um pouco a situação da forma como pensamos sobre o tema, ou podemos piorar 1000 vezes a situação. E é muito mais fácil piorar a situação. Nós estamos muito mais programados para pensar mal do que pensar bem, infelizmente. Porque pensar bem dá trabalho, pensar bem a pessoa tem que estar focada no que está a acontecer. Nós não somos o nosso corpo, não somos os nossos pensamentos, não somos a nossa emoção, somos a vozinha que pensa os pensamentos. Se as pessoas de lá em casa estão a pensar, mas será que eu tenho uma vozinha? É essa vozinha. Nós somos essa vozinha. E nós pensamos em perguntas. E se por acaso alguém estiver a pensar, será que eu penso em perguntas? Lá está, isso é uma pergunta. E para pensarmos melhor, temos que fazer melhores perguntas face à situação e às situações que temos. E esta parte leva trabalho, esta parte leva consciência. E hoje em dia nós vivemos num mundo em que é muito difícil estar consciente. O mundo está programado para tirar o nosso foco, os telemóveis, as redes sociais. Está tudo muito construído para que o foco das pessoas se perca em coisas que não lhes acrescentam. Dá-lhes ali algum princípio do prazer, na altura que estão com o foco desfocado, nas redes sociais, por exemplo, mas não vai ajudar a vida a avançar no sentido que a pessoa quer, porque a pessoa fica distraída. Então é importante esta parte também da pessoa ter o desejo e o objetivo de estar mais consciente com o que é que está a fazer, para onde é que está a ir, como é que quer estar fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, a nível de lazer de vida, como é que quer viver a sua experiência de vida, como é que quer estar com a sua companheira ou seu companheiro, que tipo de pai ou mãe quer ser, como é que quer estar com os seus amigos, que impacto quer fazer na sociedade, como é que quer melhorar a sua parte profissional e também a parte financeira, lá está. Mas acho que é muito importante, cada vez mais, mudarmos o rumo das coisas, não é? Durante muito tempo, durante milénios, as pessoas estavam mais focadas no ser, não é? Os gregos queriam ser sábios e livres e inventaram a democracia. Os romanos queriam ser fortes, inventaram o direito. Os egípcios queriam ser imortais, contribuírem imenso para a medicina. E há 450 anos atrás, com o mercantilicismo, começou-se a mudar um pouco o ser para o ter e o fazer. Ao ponto de, na Revolução Cultural, na década de 60, duas pessoas a ter uma relação de amor passou a ser fazer amor. E esta parte do fazer e do ter acaba por ser limitante, porque a Terra tem recursos limitados e nós somos 7 bilhões de pessoas aqui em cima e sempre todos a querer e a fazer muitas coisas, não é? Então há um limite para isso. Agora, não há um limite para o ser, não há um limite para ser-se o melhor entrevistador possível, ser-se a melhor economista possível, ser-se o melhor psicólogo possível, ser-se o melhor pai possível. Aí não há limites.
E não há nada que nos limite e não há nada que dependa, que não dependa de nós, depende apenas de nós. Então esta é outra mensagem que eu passo, que os desejos que as pessoas façam para 2026 tenham a ver com o que realmente depende delas próprias. Desde 99 que eu trabalho com pessoas, desde 1999 como psicólogo e depois como coach também, e uma coisa que eu noto às vezes nas pessoas que muda a vida daquela pessoa drasticamente de um dia para o outro, é quando uma pessoa muda de atribuição externa para atribuição interna. O que é isto? A atribuição externa é a pessoa achar que a sua vida é condicionada pelas coisas exteriores, que a sua vida está mal por causa da crise, por causa disto, por causa daquilo. Quando a pessoa consegue mudar isso para a atribuição interna, no sentido de em que é que eu contribuí para que a minha vida estivesse desta maneira? E o que é que está nas minhas mãos para conseguir mudar um pouco a situação? Quando nos focamos no que está realmente nas nossas mãos, as coisas começam a mudar. Mas lá está, a mudança é gradual. A mudança não é rápida. Isso é um mito. A mudança leva tempo, leva trabalho, leva sedimento, leva esse esforço e leva essa consciência. Então é importante a pessoa ter noção disto, que a sua vida exterior acaba por ser um espelho da sua vida interior. E quanto mais a pessoa trabalhar em si própria, quer a nível físico, de se sentir mais energético, de se sentir com mais foco, quer a nível mental, pensar melhor, quer a nível emocional, conseguir entreter melhores emoções dentro dela própria, quer a nível espiritual, lembrar-se do porquê que está a fazer as coisas que está a fazer, qual é o seu propósito de vida, tudo o resto lá fora acaba por desbloquear também. Então, esse é o meu convite, as pessoas focarem-se mais nesta atribuição interna, o que é que está nas minhas mãos para andar para a frente, e desfocarem, como a doutora Ana estava a dizer, nas coisas que não estão no nosso controle, porque isso só vai abrir a porta para o medo e a frustração e a ansiedade. Portanto, então, o ano novo não pode ser visto apenas como uma promessa vazia, né, Miguel? Mas como um convite à reflexão, por tudo que você falou, mencionou aí, e muito bem, essa verdadeira mudança acontece quando a pessoa ela decide ser melhor a cada dia. Eu quero agradecer a sua participação, não sei se tem algo a acrescentar, suas considerações finais aí sobre tudo que já foi falado. Só dar aqui também uma chega sobre algo que falou há pouco da autoestima. Realmente a nossa autoestima faz a diferença na vida que estamos a ter, mas a autoestima somos nós que a criamos também. Se eu tiver um dia em que não me esforço, em que não me exponho, em que não me ponho em situações desconfortáveis, em que não puxo por mim, em que não cuido de ninguém, em que não dou nada de mim, como é que eu quero chegar ao final do dia e ter uma boa autoestima? A autoestima dá trabalho de construir, não é? Então o foco é esse, o convite é esse: trabalhem mais em vocês próprios do que no vosso trabalho, e o vosso trabalho irá florescer também. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Feliz ano para si. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigado. Bom, nós vamos agora a mais uma matéria terciária e já eu vou voltar falando com a Ana, que está conosco também, que é educadora financeira. Ela falou há pouco a respeito de alguns pontos muito importantes. Ana Rita Januário, economista e educadora financeira. Mas antes vamos a essa matéria, né, que fala muito forte a respeito desta questão do Dia de Reis, essa data que assinala em que as famílias se reúnem para a última ceia festiva antes de arrumar o Natal, onde os doces são o grande destaque. A mesa, o bolo rei, reina em absoluto com a sua coroa de frutas cristalizadas, acompanhada pelo bolo rainha e os seus frutos secos, né? Que coisa boa. Só de falar já dá água na boca. Vamos assistir. As celebrações natalícias não se ficam apenas pelo dia 25 de dezembro. Para muitas pessoas e tradições, estas prolongam-se até ao dia 6 de janeiro, a data em que se celebra o Dia de Reis. Mas afinal, o que é que se comemora neste dia? Por que é que continua a ser importante na nossa cultura?
acordo com um artigo publicado na página do Idealista, o Dia de Reis marca o encerramento oficial das festividades natalícias em Portugal, sendo uma data de grande significado religioso e cultural. Esta celebração comemora a visita dos 3 Reis Magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, ao Menino Jesus, um evento que combina fé, tradição e convívio familiar. Segundo a tradição cristã, os Reis Magos, guiados por uma estrela, viajaram do Oriente até Belém para presentear o recém-nascido com ouro, incenso e mirra, sendo que o ouro representava a realeza, o incenso a divindade e a mirra a humanidade de Cristo. Estas comemorações variam de região para região e cada uma tem as suas particularidades. Quer saber como se celebra o Dia de Reis em Portugal? O Dia de Reis em Portugal é celebrado de forma bastante tradicional e festiva. O canto das janeiras é uma das celebrações populares mais características deste dia. Grupos de pessoas, conhecidos como janeireiros, percorrem as aldeias ou bairros urbanos a cantar músicas tradicionais e a desejar um bom ano novo. Além disso, este gesto é muitas vezes acompanhado de ofertas em dinheiro ou pequenos doces e em algumas localidades há ainda a troca de prendas, especialmente entre crianças. E normalmente, o que é que se come neste dia? O bolo rei é o doce mais emblemático deste dia. É um bolo redondo que faz lembrar uma coroa e é tradicionalmente preparado com frutas cristalizadas, nozes e pinhões que simbolizam os presentes que os Reis Magos ofereceram ao Menino Jesus. E também é comum as pessoas comerem o bolo rainha, uma variação do bolo rei, mas sem as frutas cristalizadas e com mais frutos secos, como as nozes e as amêndoas. Outra das iguarias do Dia de Reis, em várias regiões do país, é o pão de ló, um bolo leve e fofo preparado apenas com ovos, açúcar e farinha. Além disso, em algumas regiões, o Dia de Reis também pode ser marcado pela preparação de pratos mais substanciais, como sopas tradicionais e ensopados, dependendo das tradições locais. No norte do país, por exemplo, é habitual confeccionar pratos típicos mais robustos, como o bacalhau com batatas e outros acompanhamentos. É também nesta altura que muitas pessoas começam a desmontar todas as decorações de Natal, colocando um ponto final a esta época. E você, o que é que costuma fazer no Dia de Reis? Celebra esta data ou é um dia igual a todos os outros? Me dê imagens, por favor, da Ana Januário, que é economista, que está conosco. Ana, fala um pouquinho aí, por exemplo, os telespectadores precisam saber como combater essa desinformação financeira em relação a 2026. Você falou de alguns pontos há pouco que é muito importante as pessoas saberem, porque acredito que muitas pessoas criam mitos, criam ilusões, né? E a falta de informação tem sido ainda um grande prejudicial para muitas famílias, muitas pessoas, né? Sim, sim, verdade. Mas lá está, há muita informação por aí, muita desinformação também, não é? Cada vez mais meios de comunicação e muitas vezes torna-se difícil, ainda para mais hoje em dia com a inteligência artificial, com tudo o que anda por aí, torna-se difícil filtrar e saber aquilo que é fidedigno, aquilo que nos faz sentido ou não. Eu poderia recomendar aqui uma série de bibliografia técnica para começarem a aprender um bocadinho mais sobre a literacia financeira, mas julgo que não é necessário. Eu no meu dia-a-dia, nas formações que dou, nas mentorias, tento desmistificar ao máximo esse tipo de informação, porque lá está, se eu for também aprender, por exemplo, uma área que eu não conheça, como por exemplo nutrição, saúde, etc., e eu pegar em livros mais técnicos, eu também não vou conseguir compreender, certo? E vai ser o mesmo com a parte da economia, gestão e por aí. Portanto, antes de tudo, devemos começar a olhar para coisas mais básicas, por exemplo, para o que é a inflação, como é que se aplica no meu dia-a-dia, em que é que isso vai concretizar, qual é o aumento que eu vou sentir,
essa percentagem traduz-se em número absoluto em quê? Há um aumento de 15 euros, um aumento de 10 euros? E isso, muitas vezes as pessoas quando vêm até mim, eles têm uma noção, uma noção de quanto vai ser esse aumento, uma noção de quanto é que gastam no supermercado, mas uma noção muito, muito ao lado. E lá está, o primeiro passo é efetivamente sentarem-se consigo mesmos, e se não quiserem sentarem-se consigo mesmos, tenho todo o prazer também de nos acompanhar nas mentorias individuais e, em primeiro lugar, começar por fazer 3 coisas. Primeiro, organização, saber quanto entra e quanto sai, ok? Portanto, quanto entra de rendimentos, e aqui podem ser vários tipos de rendimentos, e quanto dinheiro me sai do meu bolso, ok? E aqui podemos categorizar os vários tipos de despesas e há várias formas de o fazer. Não temos que complicar. Depois, consciência. Para onde é que está a ir o meu dinheiro? E aqui sim podemos, por exemplo, despesas fixas, despesas variáveis, categorizar nas principais categorias, por exemplo, alimentação, transportes, habitação, que são as 3 principais despesas para onde o nosso rendimento vai. E depois, intenção, ou seja, decidir prioridades. Estavam a falar nos objetivos financeiros e pode ser um bocadinho por aí, não é? Porque agora em janeiro queremos fazer tudo e mais alguma coisa e efetivamente não é possível. Se até à data não conseguíamos poupar 500 euros por mês, ao poupar 50 euros por mês, não vamos agora então ter a intenção, o objetivo de poupar 500 euros por mês, não é? É algo irrealista e, portanto, efetivamente decidir prioridades realistas, não é? Pronto, portanto a diferença aqui é ter esta clareza e precisamente olhar para a nossa gestão financeira e perceber aquilo que está a fazer sentido nas nossas finanças. E isto é um primeiro passo. E quando estamos a desconstruir tudo isso, vamos ao mesmo tempo aprendendo também vários conceitos, como é que o jogo do dinheiro funciona e vamos sempre querendo saber mais e mais. E é um bom ponto de partida. Ok? Depois, podemos efetivamente também definir algo mais palpável, não é? Algo não tão teórico, como objetivos financeiros mais realistas. E aqui, em primeiro lugar, podemos então começar por fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista, porque os objetivos financeiros podem ser muita coisa, não é? Não tem que ser apenas quanto é que vamos poupar, não tem que ser um castigo, podem ser coisas também positivas, não é? Até há quem diga que temos 2 tipos de sonhos, não é? Sonhos de dor e sonhos de prazer. E há pessoas que se movem de maneira diferente e está tudo certo. Depois, pensar em que fase da vida é que nós estamos, porque eu normalmente até acompanho mais jovens adultos e os objetivos deles financeiros vão ser completamente diferentes de alguém que está numa faixa etária mais acima, não é? Por exemplo, alguém que está prestes a reformar-se, o objetivo financeiro dessas pessoas vai ser completamente diferente e, portanto, não devemos entrar em comparações, porque aquilo que me faz sentido para mim pode não fazer para outra pessoa e está tudo certo. E depois, lá está, ter aquela visão de que amanhã eu quero ser 1% melhor do que aquilo que fui hoje. E, portanto, se eu hoje já der um passinho para fazer diferente na minha vida, portanto, se eu fizer um pequeno hábito diferente hoje, já vai ser melhor do que ontem. Okay? Como eu estava a dizer, como é que podemos então transformar estes sonhos e estas metas em algo mais palpável? Aquilo que eu costumo recomendar é a ferramenta dos objetivos SMART, e SMART são as siglas em inglês para definir objetivos então específicos, ok? O que é que eu quero fazer, o que é que eu quero concretizar, depois o M de mensurável, quanto eu quero fazer uma viagem ao Dubai, quanto é que eu preciso de poupar. Depois o A de atingível, como é que eu vou conseguir poupar esse dinheiro? Como? O R de relevante, porque é que eu quero fazer essa viagem? Okay? Qual é que é o meu objetivo? É assim tão relevante na minha vida? Que tipo Fará de assim tanta benefícios diferença? vai trazer, né? Exatamente. E depois o T de temporal, quando é que eu vou fazer a viagem e em quanto tempo é que eu vou poupar esse dinheiro para a viagem? Tá bem? E aqui é que transformamos então coisas mais teóricas, os sonhos, em objetivos realmente mensuráveis e concretizáveis.
Resumindo, tem que se colocar na ponta do lápis, como diz o ditado popular. Tem que se fazer contas, tem que parar para pensar. E nesse mundo tão corrido, né, do imediatismo, das emoções, do colorido, aí do que é apresentado, as pessoas infelizmente estão mais emotivas do que racionais. E aí a conta chega depois, né? E aí que é o grande problema. Eu agradeço a sua participação, Ana. Não sei se você gostaria de fazer uma consideração final a respeito de tudo que foi falado. Foi um gosto tê-la aqui no programa. Eu acredito que ajudou muitas pessoas que estão conosco. Assim espero. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que efetivamente literacia financeira não se resume apenas a planilhas, a números. Muitas vezes as pessoas têm receio de olhar para os seus extratos bancários, têm receio de ver por onde é que está a ir o dinheiro, porque lhes cria stress e ansiedade financeira. Mas lá está, quando nós temos este controle, quando nós olhamos para as coisas e sabemos para onde é que o dinheiro está a ir e de onde é que ele está a vir, torna-se tudo muito mais leve. E, portanto, acima de tudo, o mundo das finanças é sobre fazer as escolhas certas. E quando nós temos esse conhecimento na nossa mão, quando nós temos essas ferramentas, esses números, não é, que os temos que colocar, não tem que ser num Excel, pode ser num caderno, pode ser numa folha, pode ser em aplicações, que hoje em dia já nos facilita muito a vida, mas quando nós temos isso, lá está, fora da nossa mente, e quando olhamos realmente para os números, as coisas transformam-se e efetivamente conseguimos perceber quais são as nossas decisões financeiras mais acertadas ou não. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu. Tá? Nós vamos agora a mais um Povo Fala, né? Nossa produção esteve nas ruas. E vamos saber aí um pouco mais a opinião das pessoas a respeito do assunto de hoje. O que é que vai priorizar mais neste novo calendário? É família. A minha prioridade é na carreira mesmo, tentar ver as oportunidades, tentar encontrar bons caminhos e que eu consiga contribuir para Portugal, que me acolheu muito bem, sou muito grato ao país. E é isso, tentar contribuir. Acha que vai ser mais do mesmo ou realmente há espaço para escrever uma nova história neste 2026? Eu sou muito otimista, eu acho que sempre tem uma perspectiva boa de recomeço, a gente sempre vai aprendendo, tentando reconstruir. Então, o aprendizado anterior pode gerar uma chance de novas mudanças em prol de um futuro melhor. Se fosse mais do mesmo, eu ficava feliz. Está a ser bom, né? Mas se houver espaço para melhorar, E se fosse este ano correu bem? Sim. Se for igual também não te importava? Não me importava. Mas queres sempre mais metas para concretizar, objetivos novos? Como é óbvio. E porquê? Porque há sempre espaço para melhorar, né? Há sempre espaço para melhor. E acha que as pessoas podem estar, de certa forma, desmotivadas pela situação atual do país, ou seja, pelos salários baixos, pela precariedade em si que Portugal atravessa? Acha que isso também prejudica o delinear de novas metas e objetivos próximos para 2026? Acho que sim, acho que prejudica um bocadinho, está um bocadinho tudo desmotivado. De que forma é que prejudica? Em casa, no ambiente, financeiramente, acho que sim. Que as pessoas não ficam com a esperança de que a nível económico, social e até mesmo amoroso seja melhor? Eu penso que sim, mas se a gente vir a nossa como nós estamos, é um bocadinho difícil. Não deixou nada por realizar? Acho que não, pelo menos. Vai delinear novos objetivos para 2020? Acho que sim. Não. Vai, neste caso, vai traçar novos objetivos? Eu costumo dizer, eu não sou demasiadamente ambiciosa. E procuro, dentro da minha ambição, tentar obter sempre aquilo que idealizo. Vai traçar novos objetivos para 2020? Traçar novos objetivos. E esses objetivos vão ser mais amplos ou mais eficazes? As duas coisas. Porquê? Porque, assim, mais amplos na questão de poder ajudar mais os outros. E mais eficazes, porque vou-me tentar focar mais
nas coisas. Para mim é eficaz, sim. São objetivos mais concentrados, mas que são de fácil concretização. Sim, a nível do curso, pronto, a nível económico, lá está, é um bocadinho puxado porque é muito caro, mas não é nada que não se consiga com esforço e empenho e dedicação, acho que sim. Mais amplos, se calhar. Achas que os seus objetivos, por serem abrangentes, podem te facilitar isso? Sim, bastante, bastante. Não achas que objetivos mais concretos podem ser, por serem mais específicos, podem ser mais fáceis de atingir neste novo ano 2026? Talvez o mais fácil não seja o melhor. A questão é essa. Não é uma questão do quê? Sentir-me bem comigo mesmo, né? Isso aí está com autoestima. Doutora, quando se fala de saúde, nutrição, por exemplo, eu não sei como é que a senhora vê esse ponto de situação, mas com o aumento de muitos bens essenciais, mesmo as pessoas sabendo que todo ano tem essa questão da inflação, como bem colocou a Ana, que é economista, algumas pessoas, elas, quando tem que cortar alguma despesa, elas optam por cortar, por exemplo, a questão da saúde. Eu acredito que sim, Acho que, por exemplo, no caso dos serviços em si, no caso das consultas de nutrição, por exemplo, acredito que se calhar não será uma prioridade para a pessoa se realmente tiver que cortar em alguma despesa da sua vida, porque talvez consiga fazer sozinha, não é? Não tem aquele acompanhamento, não tem aquela orientação, mas acredito que seja uma dificuldade. Daí o nosso Sistema Nacional de Saúde também ser importante ter mais nutricionistas para conseguir abranger estes casos de pessoas que se calhar não conseguem pagar uma consulta individual. No caso de, por exemplo, bens alimentares, também acredito que sim, existem alguns alimentos que ainda são considerados saudáveis e que se calhar têm um custo que não é acessível a toda a gente, ou pelo menos de consumo diário. No entanto, também acaba por ser um mito, ou então uma forma de encarar as coisas mais negativa, de que não é possível fazer uma alimentação equilibrada e saudável com alguns cortes na hora de as compras do supermercado. Essa era uma dúvida que eu tinha, até ia perguntar para si, porque é o que muitas pessoas falam, né? Sim. Eu não posso fazer um acompanhamento, eu não posso fazer uma alimentação saudável porque custa caro. Isso não é verdade. Não é verdade. Existem alguns alimentos que realmente são mais caros e que são considerados saudáveis, mas não temos que ir por aí. Por exemplo, se nós começarmos a utilizar cada vez mais produtos de cá, não é? Portanto, portugueses, ou produtos da época, conseguimos sempre preços mais acessíveis, normalmente mais nutritivos também, porque não há toda, se calhar, a importação e toda as taxas, né? Exatamente. Os impostos e mesmo a forma como é produzido. Mas, por outro lado, dá perfeitamente, por exemplo, se tentarmos fazer uma alimentação mais plant-based, com alguma redução, não digo para deixar de comer carne, mas com alguma redução do consumo de carne, ajuda muito. As leguminosas, por exemplo, é um alimento muito rico do ponto de vista nutricional e que é barato. Nós conseguimos comprar de forma de baixo preço. A realidade é essa. Eu vi um humorista falando da cenoura, né? Ele falou que comprou a cenoura para começar a dieta, só que aí ele caiu na tentação e fez um bolo de cenoura. Muito engraçado, diga-se de passagem. Quer dizer, as pessoas de repente olham para as leguminosas, como fala? Leguminosas? Leguminosas. Leguminosas, grão, feijão, ervilhas, lentilhas. Né? Sim. E eles falam, poxa, não tem tanto sabor, as pessoas preferem mais o fast food, as pizzas, as comidas já industrializadas, que traz uma certa... É prejudicial para a saúde, né? Sem dúvida. Isso aí já é provado cientificamente falando, as pessoas sabem disso, sim. Mas nem por isso abrem mão desses hábitos. Exato. Sim, ou seja, não há dúvida que é prejudicial para a saúde a curto e a longo prazo, não é? Quer seja pela gordura saturada, quer seja pelos todos os aditivos que são utilizados, os próprios refrigerantes, edulcorantes, não é saudável. Agora, acredito que as pessoas continuam a consumir pelo prazer, porque efetivamente a maior parte das pessoas acha saboroso, e é efetivamente, e pela praticidade. Não quero falar que a empresa, a senhora come fast food? Às vezes. Acho que o equilíbrio é o que faz parte no meio de tudo, não é? Mas sim, também consumo, só que claro que obviamente tento que seja uma coisa o mais pontual possível, não é? E nunca não faz mal para ninguém, se for pontual, equilibrado. Tal e qual. E não é tão barato assim hoje em dia. Exatamente. Sim. Eu não sei se a senhora tem algo a acrescentar sobre tudo que foi falado, quer deixar aí
um conselho para quem está em casa acompanhando o programa. Pode deixar também aí o seu Instagram, falando um pouco mais do seu trabalho, já 9 anos, né? Sim. Na área. Sim. E agora estava a pensar, ouvindo a Ana Rita a falar, que há 9 anos que sou nutricionista e ainda não tinha pensado nas semelhanças que existem entre aqui a literacia financeira e a literacia nutricional, que é muito semelhante. Porquê? Porque como todos temos contas para pagar e todos comemos todos os dias, todos achamos que sabemos falar sobre o tema. E às vezes não é assim. Ou seja, cada vez mais também há muita desinformação na internet acerca de dietas, acerca de alimentação saudável. E às vezes o meu conselho, isto prende-se muito por aqui, é que as pessoas não se deixem influenciar por tudo aquilo que ouvem na internet. Que importa também dizer que existe muito boa informação na internet, o problema é que também existe muita má informação. Sim. Então, para 2026, se calhar o primeiro passo seria não se deixarem levar por estas dietas fundamentalistas, o cortar os hidratos de carbono, o dizer que o leite faz mal ou que o pão faz mal, tentar ouvir o corpo, perceber que efetivamente nós somos todos diferentes e não vamos reagir da mesma forma, portanto, enquanto que o leite se calhar é bom para umas pessoas, é mau para outras. E, acima de tudo, entender que o básico funciona. Ou seja, às vezes as pessoas estão a tentar procurar o suplemento X ou tentar fazer a dieta Y e esquecem de fazer o básico, que é comer vegetais, que é comer fruta, que é beber água, que é, se calhar, lá está, reduzir o consumo de produtos industrializados e de fast food, etc. Reduzir quantidades. Horários mais corretos. Mais corretos, ter alguma rotina equilibrada. Só que isto não vende porque as pessoas já sabem. Só que já sabem, mas a maioria não faz. A verdade é esta. Eu estava vendo essa semana ainda uma entrevista falando sobre alimentos que não devem ser ingeridos à noite, né? Demoram a digestão. Uma pizza diz que chega a demorar 6 horas para digerir no estômago. Sim. É isso mesmo? Acredito que seja possível, sim. Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso ciclo circadiano, ou seja, nós temos dependendo também... da idade. Da idade e, acima de tudo, eu acho que aí o foco é ser a hora do dia. O nosso corpo... 10 da noite, 11 da noite. O nosso corpo não está preparado para comer essa hora. A partir de uma certa hora existem alterações hormonais que fazem com que o nosso corpo se prepare para descansar, para desligar, para dormir. E não para estar a consumir 1000 calorias que tem uma pizza inteira. Portanto, é efetivamente mais prejudicial fazermos uma refeição de tantas calorias e tanta gordura saturada mais tarde, mais perto da hora de dormir. Não quer dizer que essa pizza seja saudável de manhã ou à hora do almoço, não é isso, mas o impacto que tem no nosso corpo, sendo durante a noite, acredito que seja bastante pior. Faz sentido do ponto de vista científico. Uma sopinha, né? Uma sopinha à noite. Não quer dizer que seja só uma sopa, mas uma refeição de menos volume calórico faz sentido, sim. Ok. Bom, nós vamos então agora às enquetes. Vamos saber como é que ficou lá na internet. Coloca, por favor, a primeira pergunta. Dia de Reis, conhece a origem desta data? 53% diz que sim, 47% diz que não. Está meio que equilibrado aí, hein? Essa geração mais nova, se calhar, não conhece mesmo, né? Geração dos internautas. Vamos à segunda pergunta. Considera que o Dia de Reis é apenas uma data? 56% diz que sim, 11% um dia marcante e 33% apenas um marco histórico. A outra pergunta, neste dia costuma comer bolo rei? Só 6%. 12% cantar às janelas e 82% é um dia normal para mim. Está se perdendo aí, o Dia de Reis está se perdendo. Essa comemoração, essa cultura, seja ela familiar, né, social ou religiosa, está se perdendo. E a resposta aberta, a Joana diz, espero ganhar... A pergunta era com a chegada do Ano Novo, o que espera que mude em sua vida? A Joana diz, espero ganhar mais clareza sobre o que realmente importa e aprender a dizer mais não, sem culpa. Então ela diz que tem que aprender a dizer não. E um usuário desconhecido, anônimo, diz organizar melhor o tempo e parar de adiar decisões importantes. Está aí então os comentários dos nossos amigos internautas. Foi um gosto tê-la aqui. Tem aí a página do Instagram da doutora, quem quiser conversar com ela, marcar uma consulta. Ana Morgado _ nutricionista, é isso mesmo?
atende em Lisboa, Grande Lisboa. É só entrar lá, mandar um direct, como diz o outro. Muito obrigado pela sua participação, Muito obrigada doutora. pelo convite. E você que esteve conosco no debate público de hoje, chegamos ao término do programa, agora 00:10. Vem aí uma programação muito especial para todos os que precisam de saúde também, mas saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. De repente, essas datas festivas, essa mudança de calendário, não alterou em nada a depressão que você carrega, a tristeza que você tem carregado, a frustração. Existe alguém que pode te ouvir, que pode lhe ajudar. Logo após o intervalo, vem aí uma programação que você, inclusive, pode ligar e participar, 218-368-008. Eu quero deixar também o e-mail para aqueles que querem sugerir um tema. Temos aí, produção. Você pode participar do debate público, jornalismo@unifetv.pt. Envie a sua sugestão de tema, a nossa produção vai avaliar e, sendo pertinente, nós vamos trazer aqui à mesa do debate, tá bem? Forte abraço a todos, fique bem e um feliz ano, né? Com tudo aquilo que foi falado e orientado aqui pelos especialistas.